Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Todo mundo acreditou que o Brasil ia chegar realmente até a final aqui ou não? Eu tive minhas dúvidas, mas só o tempo dirá se nós seremos campeões, amém? Mas como vocês sabem, essa semana nós estamos começando a nova série Next Generation Leaders, ou em português, líderes da próxima geração. E nada melhor que começar essa série com uma outra geração que me antecedeu. Essa é a palavra certa. Eu gostaria de chamar meu pai aqui para frente. Venha, pastor Elcio. Eu estou podendo ter a honra essa noite de pregar com meu pai aqui. Meu pai se mudou para os Estados Unidos há aproximadamente 2 anos. Lá estão meus irmãos, minha família. Eu sou o único remanescente da família. E ele está aqui visitando a mãe dele e resolvendo uns assuntos pendentes. E é uma honra ter o senhor aqui comigo. E tudo que eu sei, tudo que eu tenho de engraçado foi ele que me ensinou. E ele vai falar que eu puxei a aparência dele também, porque ele é o bonitão da família. Então, mas para começar essa mensagem, eu pedi para ele fazer uma oração por mim. E orar pelas próximas gerações, amém? Então, pai, por favor. É que ele quer adiantar as coisas. Mas eu perguntei para ele, pai, eu vou perguntar para você uma coisa que você gostaria de passar para a próxima geração, se você pudesse. Um pedacinho de advice, né, qual que é a palavra? Conselho, very good. Então, pai, pode fazer isso, daí você ore. Uma palavra que quando você entrega o microfone para um pastor, ele vai longe. Então eu vou falar bem rápido. Amém. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. E quando nós temos esse temor do Senhor, tudo acontece de bom em nossas vidas. Amém? Amém. Então vamos orar. Amém. Gostaria que se colocasse em pé. É o momento do alimento espiritual para a igreja. É o momento de refletirmos a nossa vida em Cristo. Amém, Jesus. Senhor Deus, amado Pai, estamos diante do trono da Tua imensa e poderosa graça e poder. E nesta noite Tua igreja se reúne neste local para ouvir a Tua palavra, que é vida, que transforma, que traz saúde espiritual. Unge os lábios do Teu servo, o Teu filho, o meu filho Eric, que ele possa ser ungido com brasas vivas do altar, e seus lábios possam ser usados para que venhamos a entender qual boa, perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Por isso, nesta noite, somos gratos por esta oportunidade. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tens feito em cada um de nós, e que hoje seja um marco de uma nova geração que inicia pregando o Evangelho, e que outros jovens possam ser comovidos, possam ser motivados a levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, pai. Podeis assentar. Você viu a voz de pastor, né? Um dia, quem sabe, eu chego lá. Mas como meu pai falou, e como nós todos sabemos, liderança é uma coisa muito importante. E especialmente nós entendemos que nós todos fomos chamados para liderar. Nós todos fomos chamados para liderar. Não importa a tua idade, não importa se você é rico, pobre, doutorado, recém-formado, se você passou a vida inteira na frente liderando, ou se você só agora está começando a entender esse conceito, nós todos temos um chamado para liderar. E é importante nós entendermos isso no começo dessa série. E por isso que eu gosto tanto da C3 e da mentalidade, da filosofia da C3 no mundo todo. A mentalidade é que nós todos somos criados para ser líderes. Nós todos temos um chamado para liderar, seja nossas famílias, nossos amigos, mas quando Deus nos consome, quando Deus faz parte da nossa vida, nós fomos chamados para fazermos discípulos. E você só pode fazer discípulos se você está liderando pessoas. E essa coisa que mais me atrai a C3, eu fico pensando muitas vezes como várias e várias igrejas não têm isso no seu DNA. E como é importante ter, e como é bom saber que a gente está trazendo futuros filhos para essa igreja, vocês que têm pais, uma igreja que acredita na próxima geração.
numa igreja que quer levantar a próxima geração de líderes para impactar o nosso mundo. Então, sinta-se honrado de estar aqui numa igreja que tem essa visão. Porque eu estava perguntando para o meu pai até, eu falei, pai, a respeito de liderança, por que você nunca me falou a respeito de liderança? Ele falou, bom, do jeito que eu fui criado, a gente também não falava. E isso que é o poder da geração. Do jeito que nós somos criados, a gente acaba passando isso de geração em geração. Então nós precisamos entender que com a mudança dos tempos, para a honra e glória do Senhor, nós temos aprendido que Deus tem grandes coisas para nós. E a C3 é uma igreja que captou isso e que quer investir na vida de vocês, tanto jovens como pessoas mais velhas. E instituir esse princípio de liderança nas nossas vidas para que nós possamos realmente causar um impacto muito grande. Porque quando nós nascemos e crescemos sem essa palavra em nossas vidas, é muito mais fácil nós se tornarmos seguidores. É muito mais fácil nós se tornarmos seguidores quando você não tem isso instituído desde o começo. E às vezes isso acaba nos levando a caminhos que nós não devíamos ter trilhado para começar. Se eu fosse contar aqui todos os caminhos errados que eu já trilhei por causa que eu não entendi esse princípio crescendo, a gente passaria a noite toda aqui. Eu tenho certeza que vários de vocês também têm trilhado caminhos que não deviam por causa que vocês não se viam como líderes muitas vezes. E isso influencia o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. E como eu falei, geração é algo muito forte. Geração é algo muito forte. E a gente precisa entender esse princípio. Gente, eu não queria ser pastor. Eu não sei se eu já compartilhei isso a primeira vez que eu preguei, mas eu não queria ser pastor, de jeito nenhum. Só que o que é o peso da geração e do chamado de Deus em uma geração? E aqui estou. E é sobre isso um pouco que eu quero falar essa noite. Eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu acabei aqui com esse microfone na mão. Mas para que vocês entendam isso, vocês precisam saber que não é porque eu estou aqui com o microfone que vocês não têm a mesma capacidade de estar fazendo o que eu estou fazendo. Então vou começar um pouco da minha história. Eu cresci na igreja, todo final de semana, desde bebê, eu frequentei uma igreja. E como eu falei, nenhuma época da minha vida eu consigo lembrar de alguém chegar para mim e falar, olha, você é um líder, você pode afetar a próxima geração. E eu fico pensando assim, quantos de nós aqui também crescemos, sem alguma vez em nossas vidas termos ouvido que nós somos líderes? E como isso realmente tem afetado a forma em que nós fomos criados, ou vemos o mundo. Porque infelizmente muitas igrejas e muitos pais estão criando seus filhos, quando estão criando seus filhos, para somente sobreviver o mundo. Somente sobreviver ao mundo. Fique longe disso, isso é ruim. E não dão uma visão para a sua família, não dão uma visão para a próxima geração. E eu não estou aqui, a C3 não está aqui para nós apenas sobrevivermos o mundo. Nós estamos aqui para transformar o mundo para a honra e glória de Jesus, amém? E é sobre isso que é aí que entra a minha história, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Até mais ou menos que a gente tem certeza, eu sou a 4ª geração de pastores na minha família. Em ambos lados, gente. Não tinha como eu escapar disso. Não tinha. Eu tentei. A minha ideia, quando eu me tornei 18 anos e vi que eu não ia ser jogador de futebol, ou piloto de avião, ou bombeiro, todas essas coisas, né, que a gente quer ser quando é criança. Eu falei, eu vou à rota que todo mundo quer seguir, que é de ganhar dinheiro. Então, quando eu fiz 17 anos, eu me mudei para os Estados Unidos para fugir do exército, que eu não queria ser convocado, né, chamado. Aproveitei essa oportunidade e falei, eu vou me formar em comércio para exterior, eu já falo inglês, vou trabalhar para uma multinacional, vou ficar podre de rico, vou dar meu dízimo e ficar de boa na igreja, sentadinho. Só que acontece que Deus não tinha esses planos para mim, não tinha mesmo. E mais ou menos 2 anos na faculdade, Deus foi fechando portas e eu acabei em Dallas, no Texas. E meu primo, que não está aqui, mas ele visitou algumas semanas atrás, estava estudando numa universidade da Assembleia de Deus. E lá nessa universidade, eles têm um culto. Toda manhã eles oram por um país. A gente tinha um livro desse tamanho, com todos os países de A a Z, e no começo do ano a gente começava e ia orando pelos países, todo santo dia.
E eu falei, vou lá visitar o Cristo, já que eu não tenho aula, eu estava numa faculdade secular. E quando eu chego lá, acabou o louvor e sobe um jovem lá na frente. E aparece uma bandeira gigantesca do Brasil. Daí eu comecei a dar risada, né? Falei, não. E ele começou a falar das necessidades de nós levantarmos líderes, estar orando por líderes no Brasil. O Espírito Santo buzinando no meu ouvido. E o que aconteceu? No próximo semestre, eu saí da faculdade que eu estava, matriculei, eu ia falar me alistei, literalmente me alistei, na Universidade da Assembleia de Deus. E aí que começou minha jornada como líder. Só que, gente, quantos de vocês aqui sabem como entrar numa carreira de pastor? Alguém aqui sabe? Eu falei, cara, tá, Deus, você me chamou para isso. Só que mesmo crescendo em igreja, para mim igreja era ser forçado pelos meus pais para ir lá sentar, ficar quieto, ouvir a mensagem deles, que ainda bem era boa, e voltar, ir para casa. Mas eu não fazia ideia do que acontecia dentro de uma igreja, durante a semana. Para mim era só aquele dia e a igreja acabava. Meu pai não tinha que trabalhar mais durante a semana. E eu fui pensando, Deus, mas como é que eu vou alcançar aquilo que o Senhor deu para mim? Porque quando Deus dá uma visão para a gente tem que sonhar grande, gente. E eu falei, Deus, a visão que o Senhor deu para mim é grande. E graças a Deus eu encontrei uma igreja e um líder que tem uma visão, acho que até maior que a minha, que é o Ronald. E aí eu vou chegar aqui nessa história também de como eu acabei na C3. Mas eu falei, Deus, e agora? E daí eu estava meio perdidão e o meu pai falou, Eric, se você quer chegar a qualquer lugar na vida, é aí que vem o conselho da geração que vem antes da gente. Se envolva com as pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E sirva uma igreja local. Eu falei, beleza, né? Mais fácil dito do que feito. Mas como Deus tem suas maneirazinhas de pegar a gente quando Ele quer que a gente siga certo caminho, quem é na faculdade lá tem uma caixinha postal. Cada aluno ganha uma caixinha postal para receber o boletim, sei lá o que das quantas, carta de professor, normalmente só conta da faculdade. Então eu não gostava de dar uma olhada lá, mas eventualmente eu falei, vou criar coragem e vou abrir. E naquela caixinha tinha um convite assim, palestra sobre plantação e revitalização de igrejas. Gente, eu não fazia ideia do que era plantar a igreja. Eu falei, cara, plantar a igreja, revitalizar a igreja. Mas embaixo estava escrito, pizza grátis. Falei, cara, não faço ideia, mas vamos lá. E eu falei para o meu primo que está visitando, falei, cara, vamos lá ver esse negócio? Que sozinho é chato nessas coisas, né? Daí ele falou, vamos. E daí eu fui lá e comecei a ouvir pastores que estavam plantando igrejas como a C3. Pastores que estavam tentando revitalizar igrejas que tinham morrido por falta de liderança ou de visão. E eles falando as suas necessidades. E daí eventualmente chegou uma pastora, toda animadinha e falando com entusiasmo sobre a igreja dela, que tinha 3 meses de idade e não sei o quê, e que o marido dela foi missionário na Colômbia. Eu falei, quer dizer, Bolívia, América do Sul. Então eu falei para o meu primo, vamos lá. E depois daquele primeiro domingo naquela igreja, começou minha jornada ministerial, por causa do conselho que meu pai me deu e de ter ouvido a voz de Deus naquela hora. E 4 coisas que eu quero compartilhar com vocês, que eu acabo vendo na minha vida hoje, que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. 4 características que a gente precisa ter para ser um líder, e um líder que impacta. E eu meio que me baseei e vi tudo isso na vida de um líder que talvez ninguém aqui conheça. Quantos aqui conhecem a história do rei Davi? Alguém aqui conhece? Alguém já leu a história de Davi? Amém? E essas 4 características a gente encontra em 1 Samuel 16 e 17. Eu vou ler um versículo para partir dali, e daí nós vamos ver essas características, como elas trabalharam na minha vida e como elas podem trabalhar na sua, para que nós possamos ser o líder que Deus tem nos chamado para ser. Então, se você trouxe seu iPad ou Bíblia, abre em 1 Samuel 16, 7, vamos ler. Amém? Diz assim, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
A primeira característica de um líder é que Deus olha o coração. Para vocês terem uma ideia, nessa altura do campeonato aqui, Saul era o rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul pisou na bola feio e Deus falou, olha, não dá mais, eu vou trocar de rei. Só que para vocês entenderem, Saul era um cara bonitão, um cara alto, um cara que impunha respeito. E então, quando Deus falou para Samuel, Samuel, vá e você vai ungir o próximo rei, ele foi e obedeceu, e ele chamou Jessé e seus filhos. Mas uma coisa que me chamou a atenção, quando Jessé chamou seus filhos, Samuel olhou para quem? Eliabe, o irmão mais velho, que também tinha as mesmas características de Saul. Primeiramente, quando você é o mais velho, você já tem aquele lugar de autoridade, já é o primeiro da família, já é o escolhido. E Samuel falou, cara, é esse? E Deus falou, não é esse. E essa é uma lição para a gente, gente. Ele passou por todos os irmãos. E Deus falou, não é nenhum desses. Era Davi que estava lá nos bastidores trabalhando. E talvez você aqui pense, eu não sou capaz de liderar. Eu estou aqui para dizer essa noite que você é capaz sim, porque Deus não está procurando por aparência ou talento. Ele está procurando aquele que tem um coração atrás do seu, em busca do seu. Que está talvez aqui nessa noite pensando que você é a última pessoa que seria escolhida para alguma coisa. Mas Deus tem um propósito para a sua vida. Então, como eu falei, Samuel começou com o padrão FIFA, né? Bonitão, procurando ali. E Deus não estava atrás disso, Ele estava atrás de alguém que tivesse um coração atrás do dele. Isso aqui é uma coisa que nós precisamos entender quando vem a liderança. Que Deus não está procurando as pessoas que mais chamam a atenção. Tudo aquilo que a sociedade está tentando impor em nós, que é tudo a respeito de aparência, se você é rápido, se você é bonito, se você é inteligente, se você é isso, aquilo. Deus não está procurando isso. Muitos de nós estamos correndo atrás do vento, muitas vezes, achando que isso que Deus procura. Mas Deus aqui está claramente dizendo, eu não quero alguém que pareça a parte, eu quero alguém que viva a parte. E é isso que ele encontrou em Davi. Ele encontrou alguém que buscava constantemente o coração de Deus. Buscava constantemente o coração de Deus. Alguém aqui já leu um salmo alguma vez? Cara, alguém mais transparente e mais sedento por Deus que Davi naqueles salmos, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. E é isso que torna um líder alguém que Deus pode dar uma posição. Quando o coração dele está alinhado com Deus. Quando o coração dele está alinhado com Deus. E para que nós sejamos grandes líderes, nós precisamos entender esse princípio essa noite. Não importa todos os talentos que nós temos, tudo aquilo que já conseguimos fazer na nossa vida, se nós queremos realmente causar um impacto daqui para frente, nós precisamos alinhar o nosso coração com Deus. E uma coisa que me traz grande conforto, é que quando a gente pensa em Davi, a gente pensa, pô, o cara foi, eles falam que ele era um cara segundo o coração de Deus, você não ouve isso a respeito de mais ninguém. Como é que eu vou conseguir ter um coração assim? Mas a gente precisa lembrar que também Davi adulterou. Davi mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Ele tinha problemas familiares horríveis. E Deus falou para mim, Eric, eu não estou procurando alguém perfeito. Eu estou procurando alguém que tenha sede por mim. Então essa noite talvez você pense, pô, mas meu passado é horrível. Tudo que eu tenho feito, as formas que eu tenho vivido, não me qualifica para ser um líder. Isso tudo pode mudar essa noite. Basta que você alinhe o seu coração com o coração de Deus. Porque o coração é o que importa. O coração é o que vai transformar uma pessoa. Quantos de vocês já conheceram uma pessoa assim que parecia que era top em tudo? Que assim, nossa, esse cara é legal, esse cara é bem falado, tem dinheiro, ou essa mulher é assim, assim, assada. E daí que você conhece a pessoa, você vê que o coração deles é podre. E você fala, pô, totalmente enganado. E é isso que a gente está aqui, gente, para ver que um líder de verdade não é aquele que parece que tem tudo, mas aquele que tem um coração que atrai as pessoas. Porque a aparência chama atenção, mas um coração puro é aquele que mantém as pessoas. Isso que eu achei legal de Davi, isso que foi uma das características que Deus procurou nele, foi o seu coração. A segunda coisa que nós podemos aprender a respeito do rei Davi é a fidelidade. Fidelidade no pouco. Se nós queremos ser líderes eficazes, nós precisamos ser fiéis
aquilo que Deus tem nos chamado. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que a fidelidade é uma coisa escassa. Um dia o povo está aqui, outro dia está ali, ninguém tem fidelidade a ninguém, onde pagar mais você está indo. E nós começamos a ver que o mundo está cada vez mais cheio de pessoas com problemas, porque você não tem alguém que você pode confiar. E a fidelidade é uma coisa muito importante em um líder. Nós precisamos ser fiéis com as pessoas e nós precisamos ser fiéis onde nós se encontramos. E Davi, quando era jovem, o que ele era? Ele era um pastor de ovelhas. Naquela época, aquele trabalho era o pior trabalho que tinha, era o mais indigno. Ele era um pastor de ovelhas, mas ele era fiel naquilo. Tanto que ele arriscava a sua vida e matava leões e ursos para salvar as ovelhas. Quantos de nós estamos tendo esse tipo de fidelidade onde nós se encontramos hoje? Na nossa igreja, no nosso trabalho. De quando nós vemos coisas erradas, de quando nós vemos oportunidade de fazer coisas certas, a gente tem feito com todo o nosso coração. Como nós temos buscado ser fiéis naquele lugar, naquilo que onde Deus nos colocou. E Davi eventualmente acabou na presença do rei. Se vocês lerem a história, eu encorajo vocês essa semana a lerem. Ele acabou na presença do rei, trabalhando para o rei. E ele foi fiel naquilo, sabendo mesmo que ele foi ungido para tomar o lugar do cara, ele foi fiel ali. E muitos de nós ficamos matutando como é que nós podemos tomar a posição de uma ou de outra pessoa, em vez de sermos fiel àquilo que Deus tem nos colocado. Porque quando nós somos fiéis onde Deus nos coloca, ali nós estamos preparando o terreno para o que Deus tem mais para frente. E se nós tentamos às vezes atropelar o processo, as coisas não dão certo. E a terceira coisa que nós precisamos ver é a honra. É a honra. Davi honrou Saul. Como eu falei, leiam a história, Davi já tinha sido ungido para ser rei de Israel. E ele trabalhou com Saul, e se vocês forem ler a história, Saul tentou matar Davi. Que patrão aqui já tentou matar você? Alguém? Ou pastor? Não, né? E mesmo assim ele foi fiel a Saul. Ele falou, cara, o ungido de Deus eu não posso tocar. A posição que você encontra hoje, alguém colocou aquela pessoa como teu líder, alguém colocou aquela pessoa como sua autoridade. E não importa o tipo de pessoa que ela é, como ela faz as coisas, é necessário você honrar ela a todo momento. Porque Deus só pode confiar a você coisas grandes se você aprender esse princípio da honra. Nós precisamos pegar todas as oportunidades que tivermos para honrar as pessoas, por mais errado que elas estejam. Quando Deus nos coloca no lugar, nós precisamos honrar aquele lugar. E voltando um pouco à minha história, e aí sobre essas características que eu acho que me trouxeram até aqui, mas quando eu visitei aquela igreja pela primeira vez, eu falei, gente, eu falei para o meu primo, é aqui que nós vamos servir. E aqui que entra a fidelidade e a honra. Gente, nossa igreja era mais ou menos assim também, tinha que montar todas as cadeiras, nós se reuníamos numa escola, e quando nós chegamos na igreja a primeira vez, fazia uns 3 meses que ela tinha sido lançada, e tinha mais ou menos 30, 40 pessoas, e eu falei para o pastor, olha, conte comigo, no próximo domingo, 7 horas da manhã eu estava lá, que lá na igreja nos Estados Unidos é de manhã, só que para eu chegar lá às 7 horas, eu tinha que acordar 6 horas num domingo. Eu era aquele motorista bem louco, tipo Bart Simpson, assim, cara, com fone e tudo. Mas eu acordava a semana inteira muito cedo. Só que quando eu coloquei no meu coração esse propósito de ser fiel àquela igreja, a minha palavra eu honrei. E eu tinha que dirigir 40 quilômetros para chegar na igreja. E por 4 anos, sem perder um domingo, eu estava lá às 7 horas da manhã, montando cadeiras, arrumando a salinha das crianças, ajudando com o som. Teve um dia até que eu quebrei o galho como baterista, só que não peçam para eu ser rockstar igual o Vandré, que eu não vou fazer. Mas, gente, eu fui fiel nas pequenas coisas que eles me davam para fazer. E no final daqueles 4 anos, antes de eu vir para o Brasil, eu era o braço direito do pastor. Ele deixava todas as responsabilidades da igreja em minhas mãos, porque eu fui fiel no pouco. Eu fui fiel no pouco, eu honrei aquilo que ele tinha dado para mim, e Deus foi abrindo portas, foi Deus, gente, não foi o pastor. Foi Deus, porque Deus colocou em meu coração algo que, graças a Deus, vem de gerações, que é servir.
em ser fiel naquilo que Ele tem me chamado. E graças a Deus, aquela igreja hoje, que estava com 30, 40 pessoas, nessa Páscoa tinha 1.700 pessoas, para a honra e glória do Senhor. E eu vou poder ter parte no reino de Deus, porque eu fui fiel ali no começo daquela igreja. Um dia eu vou chegar no céu e por causa da minha fidelidade, vai ter pessoas falando, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por você honrar o que Deus colocou no teu coração. Amém? E a quarta característica, e acho que essa é uma das mais importantes, gente, como líderes. E é uma coisa que, pessoalmente, Deus tem trabalhado muito na minha vida, que é a coragem. Todo mundo já ouviu a história de Davi e Golias, né? Essa história só é conhecida hoje por causa da coragem de um jovem. Por causa da coragem dele. Por mais que ele tinha um coração certo, por mais que ele era fiel, por mais que ele honrasse o seu rei, chegou uma hora, como vai chegar na vida de cada um de nós, que nós vamos precisar ter coragem para fazer aquilo que Deus está nos chamando. E nós precisamos entender que esse Espírito só vem de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês, que vocês talvez não leram essa história. O exército israelita estava contra o exército filisteu. E por 40 dias, gente, olha, 40 dias, Golias estava mal falando o povo de Israel. Pensa que 40 dias, você como uma igreja ouvindo alguém falar mal do seu Deus. Já pararam para pensar nisso? Seriamente, não falando coisinha light, falando coisa pesada sobre teu Deus, e por 40 dias vocês ficassem sentados aí sem fazer nada. Como é que isso ia parecer? E daí Jessé manda o Davi lá, vai lá ver como é que estão teus irmãos, e ele chega lá e ouve Golias falando mal do Deus dele. O que você acha que Davi fez? Eu vou sentar junto ali com o povo e ver quem que vai levantar. Porque naquela época o rei, Saul, tinha todas as características para ser o cara que ia levantar e lutar Golias. Mas quando Deus tem um propósito para a nossa vida, e um chamado, nós precisamos estar prontos para responder aquilo. E é por isso que é tão importante nós entendermos que nós precisamos ter um coração, nós precisamos honrar nossos líderes, nós precisamos ser fiéis. Porque, gente, chega uma hora que Deus vai requerer de nós uma atitude. E graças a tudo que Davi fez na vida dele, crescendo, sendo fiel ali, ele matou o leão e matou ursos. Não é qualquer bichinho não, ele foi lá e diz na Bíblia que ele arrancou da boca desses animais. E ele chegou naquele dia e falou, cara, se eu matei um leão e um urso, não vai ser esse cara que vai ficar falando mal do meu Deus. Não vai ser esse cara, eu conheço o poder de Deus na minha vida, eu conheço o que Ele tem chamado, o propósito que Ele tem para mim, e essa noite eu não vou ficar quieto. Eu vou lutar esse gigante e hoje ele vai morrer. E essa é uma batalha que eu me encontro muitas vezes. A batalha da coragem. Porque, para ser completamente honesto com vocês, quando a Thay pediu para eu pregar essa semana, tudo no meu corpo dizia não. Tudo. Não, cara, não. E o gigante começou a gritar no meu ouvido, cara, você não é capaz. Todo mundo vai rejeitar o que você vai falar. Você não vai falar nada com nada. Ninguém está nem aí para o que você vai falar. E isso tem sido uma batalha, gente, desde que eu comecei meu ministério. Toda vez que eu sou chamado para pregar, vem essa voz do inimigo. E eu falei, cara, eu vou pregar sobre isso e hoje eu vou dar um basta nessa situação. Eu não vou ter mais medo de vir aqui na frente e falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque Deus é por mim. E eu vou vencer hoje esse gigante. Eu vou vencer e hoje, a partir de hoje, gente, minhas pregações vão ficar melhores e melhores, porque Deus está aqui comigo. E não importa o que vocês pensarem, porque eu prego para a audiência de um, que é Deus. E eu estou fazendo a vontade dEle, e essa noite eu sei que Ele está feliz com o que eu estou fazendo. E talvez tenha muitos de vocês essa noite que estão aqui falando, pô, eu tenho sentido que Deus tem me chamado para coisas grandes. Mas vocês têm também ouvido a voz do inimigo, gritando e falando, você não é capaz. Você nunca vai ser aquilo que Deus tem te chamado para ser, você nunca vai ser um grande pai de família, você nunca vai ser uma boa mãe, você nunca vai ser um bom empresário, você nunca vai ser um bom médico, você nunca vai ser aquilo que Deus sonhou para você. E eu estou aqui para dizer essa noite que Deus tem um propósito e que nós somos a próxima geração e que nós vamos abalar as portas do inferno
e que nós vamos vencer as batalhas diárias, e como igreja um dia nós vamos estar pregando o evangelho em todos os cantos dessa cidade, porque cada um de vocês se levantou na hora que o inimigo gritou e falou: cala a boca, Deus é por mim, e não há nada que você possa jogar contra mim que eu não vou vencer. E essa noite eu quero dar uma oportunidade para vocês, de vocês estarem aplicando essas características, que talvez vocês falaram: nunca eu pensei no como meu coração vai afetar minha liderança, como a fidelidade e a honra tem alguma coisa a ver com o meu futuro. Especialmente, como é que eu tenho corrido das coisas que Deus tem me chamado para fazer. Eu não estou falando só num sentido de igreja, gente, porque nós todos aqui fomos chamados para servir essa igreja. Todos nós aqui temos um chamado, seja para pastorear pequenos grupos, seja para cantar aqui na frente, seja para servir café, ou apenas dar um sorriso na porta da igreja. Todos nós somos chamados para liderar. Mas Deus tem grandes planos, e para uma igreja ir para frente nós precisamos de grandes líderes em todas as áreas, tanto espiritual, dentro da igreja, como lá no mundo secular. E eu sei que Deus tem colocado sonhos no coração de vocês, e muitas vezes quando vocês pensam em dar aquele passo de fé, vocês recuam por causa da voz do inimigo, a voz de Golias gritando: cara, eu paralisei um exército inteiro, quem você acha que você é para tomar essa atitude? Então eu quero que você se levante agora, e nós vamos estar orando. E se você essa noite quer tomar uma atitude contra essa voz que tem calado você, que tem te impedido de fazer alguma coisa, eu quero que você venha aqui à frente. Se você quer alinhar seu coração com a vontade de Deus e fala: Deus, eu preciso ser o líder que você me chamou para ser. Eu preciso, Senhor, ser mais fiel onde eu trabalho. Eu preciso, Deus, honrar as posições que eu me encontro. E principalmente, eu quero vencer a voz que tem me impedido de ser aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que você feche seus olhos. E se você quer essa noite se libertar desse medo, se você quer essa noite tomar uma posição, vem aqui à frente, que nós vamos estar orando para você. Deus tem grandes planos para nós, gente, mas nós não podemos retrair. Nós precisamos ir para frente. Deus vai fazer grandes coisas a partir dessa noite em nossas vidas, amém? Então, enquanto o Felipe toca um pouquinho e todo mundo chega, eu quero convidar o Ronald para fazer essa oração, como líder dessa casa, como líder sobre cada um de nós. E eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas, amém? Pai querido, nós sabemos que a coragem vem do Senhor, a ousadia vem do Senhor, e o Senhor colocou dentro de cada um de nós pequenas faíscas de desejo, pequenos momentos onde a gente se imagina talvez fazendo alguma coisa diferente daquilo que a gente está fazendo hoje, talvez melhor, ou talvez até totalmente diferente. Pai, eu quero chamar à existência essa pequena centelha, esse pequeno desejo que veio do Senhor, e a gente não entende o que devemos fazer com isso. Pai, nessa hora eu quero profetizar sobre cada pessoa que teve a coragem de dar um passo e vir aqui à frente. Eu quero dar para mais algumas pessoas essa oportunidade. Levante e venha correndo aqui na frente. Hoje Deus vai te tocar. Pai, agora em nome de Jesus, essas pessoas que vieram aqui, estão vindo aqui, Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo com uma ousadia e uma coragem de continuarem dando passos, de ficarem em pé e dizer: eu posso fazer isto, eu posso abrir a minha empresa, eu posso aceitar essa promoção, eu posso liderar uma igreja, eu posso começar a liderar uma área da igreja, eu posso liderar a minha família, eu posso constituir uma família, eu posso ser o sacerdote da minha casa, eu posso ser a referência espiritual aonde quer que eu vá. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha sobre cada um que está aqui. Senhor, os medos, as desconfianças caiam por terra agora, em nome de Jesus. Você não precisa ter medo, porque você nunca foi escolhido pela sua capacidade. Você foi escolhido porque simplesmente Deus decidiu te amar. Deus disse:
você pode. E Deus tem uma frase maravilhosa para você: você é um dos favoritos de Deus. Por quê? Porque você disse: eu quero ser um dos favoritos de Deus. Não porque você é melhor que ninguém, mas é porque você aceitou o convite de Deus. E eu profetizo sobre você um grande futuro. Eu profetizo sobre você sabedoria, coragem, ousadia, informações, relacionamentos, portas abertas vindo sobre você. Eu digo que não tem idade, não tem conhecimento, não tem classe social, não tem cultura que possa definir quem você é. Quem define você é a tua identidade em Cristo, que foi definida antes de você nascer. Você foi chamado antes de nascer. Por isso eu declaro sobre cada um de vocês uma vida vitoriosa, uma vida de conquista, uma vida de vitória, uma vida de avanço. Eu digo, mexam-se. Eu digo, corram. Eu digo para vocês, acelerem. Eu digo para vocês, aumentem a expectativa. Não permita você ter uma expectativa pequena. Tenha uma expectativa grande. O teu Deus é muito grande. Você pode aumentar a tua expectativa. Não se preocupe, Ele é capaz de fazer muito mais do que você está imaginando, do que você está pensando. Ele é capaz de fazer muito mais. Então eu digo para você, mais uma vez, aumente a tua expectativa. Se era 1, passe para 2. Se era 2, passe para 4. Se era 4, passe para 40. Deus não tem limites. Então você não limite a Deus com pensamentos pequenos. Seja ousado. Diga assim: Deus, faça aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se é para ser um grande líder de uma grande igreja, conte comigo. Se é para fazer uma família maravilhosa, conte comigo. Se é para montar uma empresa multimilionária, conte comigo. Se é para fazer, seja lá o que for, conte comigo. Eu declaro que você é mais do que vencedor. O Espírito Santo está sobre você agora. Por isso vem Espírito Santo e toque, Senhor, toque cada vez mais, Senhor, cada vez mais. Mais de Ti, Senhor, mais. Vem Espírito Santo e enche. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Vem Espírito Santo. Ei, Deus tem algo especial para você. Você vai libertar muitos. Muitos estão presos, cativos, algemados em trevas tão profundas que ninguém tem coragem de trazer uma palavra de libertação. Você vai fazer isso. Não permita que ninguém ao seu lado, à sua frente, ao seu redor, impeça você de trazer uma gloriosa luz aonde as trevas estão densas, pesadas. Vem Espírito Santo e enche. Mais de Ti, Senhor, mais, Senhor, mais. Vem, Senhor, enche. Vem, Senhor, mais. Vem, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais. Então Senhor, presença do Senhor. Vem, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor levanta. Vem, Senhor. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Vem, Senhor. Novos tempos, Senhor. Novos tempos, Senhor. Mais e mais. Mais unção, Senhor. Mais poder. Mais clareza. Mais ousadia. Mais determinação. Vem, Senhor. E enche, Senhor. Vem sobre essa família, Senhor. Em nome de Jesus. Enche, Senhor.